Olá, queridos e queridas, educandos e educandas, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Na nossa última aula, a gente falou aqui sobre o nosso personagem, que a gente vai trabalhando aí aos tempos, né? E que traz pra gente um mundo muito solitário, com um amigo imaginário e que não deixa de ser feliz, não é mesmo? Bem, hoje a gente fala sobre um personagem que tem um pouco de semelhança com o nosso amigo aqui. O Niel lembra um pouco esse mundo peculiar e fantástico do Pequeno Príncipe. É uma obra do Anthony Saint-Exupéry e que conseguiu transformar a mente da humanidade de uma forma incrível. Em 1943, ele escreveu esse livro e que se tornou o segundo livro mais lido no mundo. O Pequeno Príncipe só perde para a Bíblia. E o mais interessante, gente, eu li esse livro e eu tinha 17 anos. Eu percebia as coisas meio de uma forma meio mediana, assim. Eu era como se eu estivesse vendo os dois lados, vendo o lado de uma criança lendo aquele livro, porque dá para uma criança ler, é muito engraçado essa condição. E eu entendia também como se fosse um adulto lendo, mas eu não entendi o livro totalmente. Hoje, relendo algumas coisas, revendo sobre o que era realmente aquilo que ele estava querendo dizer com aquelas frases filosóficas, porque ele tem muita filosofia mesmo, muito pensamento profundo que representa coisas simples. E hoje eu entendo que dá para ler aquele livro em cada parte da vida, assim. Eu tinha 17 anos, li porque foi uma recomendação da escola, e eu era um aluno que gostava de ler coisas muito simples, que eram as histórias em quadrinho, não gostava muito de ler romances e outras coisas, mas através deste livro e de outros que eu acabei lendo ao passar do tempo, depois dessa fase, eu comecei a virar um leitor assim fanático. Tenho hoje no meu quarto uma biblioteca de parede, para vocês terem uma ideia. Bem, mas a ideia é o seguinte: a gente vai aqui hoje falar um pouquinho da magia dessa solitude e que não deixa de ser algo fantástico. Vamos entender um pouquinho sobre o mundo desse garoto. Essa história é tão fantástica, mas tão fantástica, que a gente consegue assim, dá para ler, reler e você ainda vive as situações, lembrando de algumas frases que traz assim algo que tem muito a ver com o que a gente vive. Tem uns personagens, parece muito simples, tudo bem, mas tem uns personagens que traz algo tão enriquecedor pra gente, como o rei, né? Tem o rei, o contador, tem o geógrafo, tem a raposa, a Rosa, que acaba sendo uma personagem assim que traz pra gente o contato dela com o Pequeno Príncipe, algo muito, mas muito profundo mesmo de imaginar. O adulto solitário e a serpente. E tem outros lá também. O personagem principal vivia sozinho num planeta do tamanho de uma casa que tinha 3 vulcões. Dois ativos e um extinto já, que não valia para nada. Tinha também uma flor, né, que é a formosa lá. A flor, ela tinha a flor de 3 pétalas e grande beleza e igual orgulho, assim. Foi o orgulho da rosa, na verdade, que arruinou a tranquilidade do mundo do Pequeno Príncipe e o levou a começar uma viagem em busca de amigos que o trouxe finalmente à Terra, onde encontrou diversos personagens a partir dos quais conseguiu assim repensar o que é realmente importante nessa vida. O romance mostra uma profunda, sutil, mas
de uma certa forma bem profunda mudança de valores. E sugere ao leitor, né, o quão equivocados podem ser os nossos julgamentos, sabe? A forma que a gente vê as coisas e como elas realmente são. E como eles podem nos levar à solidão. O livro nos leva à reflexão assim sobre a maneira de nos tornarmos adultos, né? Como é essa transição, como a gente vai crescendo e percebendo o mundo ao nosso redor, as coisas ao nosso redor. Entregues às preocupações diárias, né? E esquecidos da criança que fomos e somos. Bem, galerinha, o Pequeno Príncipe já foi representado de várias formas, com várias técnicas de desenho, né? Seja pintura, seja aí de forma gráfica, algum desenhos, e aí, independente disso, sempre mantendo assim um pouco a característica, a roupa, né? Aquele cachecol que fica no pescoço dele. E aí a gente tem. E ele sempre sozinho ou ao lado da raposinha ou da rosa, que a gente percebe que assim presença humana mesmo, a gente não vê ali sempre ao lado dele, né? E a gente vê o valor que ele dá para aquelas companhias, e isso é muito bacana durante o processo do filme, da animação, do livro. Eu recomendo o livro, viu, gente? É uma forma bem mais interessante de você mesmo fazer ali os seus personagens mentalmente e tudo mais. Bem, vamos lá. Eu vou fazer aqui o meu Pequeno Príncipe, a forma que eu imagino ele, mas dentro, claro, daqueles padrões lá que ele já foi apresentado pra gente há trocentos anos. Bem simples, tá? A gente vai fazer aqui umas linhas soltas, simples, que finda naquela composição que vocês já conhecem um pouco do meu traço de desenho, né? Mas deixando claro que vocês estão aí com a liberdade solta para fazer da forma que vocês quiserem, beleza?
Bem, gente, aqui tá as minhas linhas para mostrar um pouquinho desse personagem, mas eu queria ver as linhas de vocês e com toda a simplicidade possível, tá? Da forma que vocês acharem interessante aí. Podem fazer a rosa, pode fazer ele sentado aí de costas, ele a rosa e a raposa, aquele formatinho da raposa. Tem inúmeras referências, tá? Se vocês quiserem buscar aí no celular mesmo vocês encontram e tentem fazer aí do jeito mais simples possível. E se alguém estiver tentando, me mande, porque eu gosto de ver, vocês sabem disso, né? Me manda no privado, tá ok? E não se esqueçam aí de deixar o nome de vocês aí no vídeo, com joinha, para a gente fazer a chamada aqui. Até a próxima.